Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal oficial do IFBA Vitória da Conquista, né, do YouTube. O mês de junho, que é o mês dedicado ao meio ambiente do IFBA, é uma adaptação das tradicionais semanas do meio ambiente realizadas pelos cursos do meio ambiente e engenharia ambiental do campus ao contexto da pandemia e do ensino remoto. O ciclo de debates Meio Ambiente e Pandemia, Lutas, Aprendizados e Desafios objetiva a salientar o caráter interdisciplinar, ético e a urgência de se debater a sustentabilidade socioambiental com a maior amplitude de perspectivas e alcance possível. O mês de junho também marca a luta da comunidade LGBTQI+, uma das frentes da luta pelos direitos humanos, assim como a sustentabilidade ambiental. Por isso, convidamos a professora a doutora Joana Dark para a fala da abertura de nossa atividade de hoje. Boa noite a todos e todas. Eu saúdo aqui a todos os participantes desse ciclo de debates, Meio Ambiente e Pandemia. Parabéns pela equipe, né, que realizou esse ciclo de debates. Eu agradeço à professora Ione pelo convite, né, em participar dessa fala introdutória. O tema desse ciclo de debates, ele é urgente para a nossa reorganização social diante dos desafios, né, que temos pela frente nessa pandemia. Trata-se de um tema que é de interesse de todos e todas que já têm consciência dos impactos, né, sobre as políticas públicas em meio ambiente para o bem-estar de toda a população. E a gente evidencia também que os impactos da pandemia, eles afetam de forma diferentes os diversos estratos da sociedade brasileira. Então, aqueles que historicamente vivenciaram situação de exclusão e de superexploração, eles sofreram um processo de aprofundamento dessas desigualdades. Em dezembro do ano passado, o Grupo de Estudos de Direitos Humanos, Educação e Gênero, do qual eu faço parte, realizou um seminário também de resistência em tempos de pandemia, e a gente contou com a presença da doutora Núbia Regina, para falar sobre a condição das mulheres negras na pandemia, do doutor Daniel Canavese de Oliveira, que falou sobre a questão da população LGBT, e a professora Inara Nascimento, que abordou sobre os impactos, né, da população indígena. Então, a gente ouviu muitos relatos sobre a falta de acesso a condições básicas de saúde, sobre questão de falta de políticas públicas em respeito às diferenças culturais, preconceitos, precarização, relatos, né, do sofrimento de mães indígenas que perderam seus filhos e não puderam se despedir ou realizar rituais de funerais, né, e a gente ficou extremamente, né, sensibilizado por perceber, né, esses impactos. Então, não se trata de diferenças biológicas, ou são as condições sociais e ambientais que geram situações de desigualdade no enfrentamento da pandemia. Então, negros, indígenas, mulheres, população LGBT estão em situação de desvantagem e vulnerabilidade nessa pandemia devido ao racismo, à homofobia e machismo que são historicamente constituídos no Brasil. Essa pandemia, ela tornou mais visível as situações de desigualdade e exclusão, mas, infelizmente, isso não significou ainda mais políticas públicas direcionadas a esse público, não na necessidade que temos, né? Então, o Inquérito Nacional de Segurança Alimentar, por exemplo, indica que o número de famílias, né, que passam fome nessa pandemia, chefiadas por mulheres, é maior do que aquela chefiadas por homens. E essa discrepância, ela é ainda maior quando a gente observa o recorte étnico-racial. Quando mais famílias negras sofrem, né, com a fome em relação às brancas. O colapso de saúde, né, no Amazonas, possivelmente ligado ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, por falta de implementação de estratégias não farmacológicas, né, para o controle da epidemia, atingiu especialmente comunidades indígenas. E aí verificou-se no contexto pandêmico o aumento do número de invasões das terras indígenas, o que ampliou a contaminação por coronavírus, né, a partir desses contatos, desrespeito à diversidade étnico-cultural,
nos tratamentos de saúde e obstacularização de acesso aos direitos sociais básicos, como alimentação, água potável e entre outros. Quando a gente olha, né, sobre a questão da população negra, a gente tem o genocídio, né, com um novo incremento, genocídio contra a população jovem negra. Esse novo incremento, né, durante a epidemia, se dá ou também pelas ações armadas do Estado, infringindo direitos, e também pela precarização dos serviços de saúde, aumento de risco, né, de doenças, maior exposição de contaminação devido à precarização de trabalho e vida. Ainda quando a gente observa os recortes de gênero, né, para avaliar os impactos da pandemia, a gente observa o aumento da violência contra as mulheres e da população LGBT, seja ela violência doméstica ou externa. Feminicídios, transfeminicídios tiveram um grande aumento observado na série histórica em vários estados brasileiros. Também evidenciou-se, né, que as assistências à saúde para a população LGBT foi pífia, para não dizer inexistente em muitos casos. A falta de dados sobre a população LGBT na pandemia, sobre os contágios, também reverbera na falta de políticas públicas e invisibilidade. Nesse mês, né, que é o do orgulho LGBT, em referência às lutas históricas, né, por direitos, várias paradas virtuais tiveram por tema a saúde da população LGBT, também arrecadação de alimentos, participação de profissionais da saúde. Então, esse momento, né, do orgulho LGBT é um momento de luta pela vida, né? É uma celebração do amor para além dos modelos excludentes, é uma luta por visibilidade e, nesse momento de pandemia, tem um sentido mais urgente ainda, né? Nós precisamos sobreviver e a gente precisa lutar pelos nossos direitos, em especial pelos grupos que historicamente foram excluídos da nossa sociedade. Então, nessa luta, a gente precisa estar unidos e atentos para as implicações dessa luta no cotidiano. Então, sigamos juntos e sigamos conscientes, né, do nosso papel para que tudo isso possa ser direcionado num sentido progressivo, né, em direção a uma reorganização que respeite direitos e que seja inclusiva. Então, eu desejo aí um excelente ciclo de debates para todos e que possamos aí aprender bastante, né, nesse momento e colocar em prática essas nossas discussões e efetivar as nossas demandas. Então, um bom ciclo de debates a todos, uma boa noite. Boa noite, Joana. Vale registrar também, Joana, né, e a todos, que no Brasil acontece uma morte por homofobia a cada 23 horas, né? A coisa é muito complicada, muito pesada. Precisamos cada dia mais nos unirmos. E para encerrar, né, esse momento, eu vou citar Milton Nascimento, que canta, né? Qualquer maneira de amor vale a pena, vale o canto. Qualquer maneira de amor vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Então, assim, para o Dia dos Namorados, não vamos fazer um Dia dos Namorados, né, binário, dividido, né, mas múltiplo, diverso, né, porque todas as formas de amor vale a pena, né, como canta também Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. E nesse momento, vamos pedir também um minuto de silêncio, vamos passar um vídeo refletindo a morte dessas pessoas que estão passando pelo sofrimento da Covid. Hoje nós temos um total de 480 mil pessoas que já se foram, 480 mil vidas, né? E em homenagem, né, ao nosso aluno que faleceu a semana passada, o nosso Dielso, o aluno da licenciatura em Química, né? Eu peço a todos um minuto de silêncio e a transmissão de um vídeo, né, em respeito às pessoas e às famílias que se foram, né, digamos.
e usem máscaras. A máscara é uma representação de respeito à vida, à sua vida e à vida do outro, ok? Vamos agradecer também a todos os inscritos, estudantes, professores e profissionais militantes, aos professores e profissionais convidados à palestra de hoje. Em especial, agradecemos à professora Élika Takimoto, aos parceiros, escolas estaduais, Camilo de Jesus Lima, Padre Palmeira e Adela Teixeira, nas pessoas dos professores Vanessa Andrade, Mônica Nascimento, Érica Lemos, Edirlene Fraga, Renata Bonfim, Suzala Reis, André Loureiro, Heraldo Sampaio. A instituição, a DEM, a DG, a DAC, a DAP, COEX, CORTAN, CEAMB, Comissão de Sustentabilidade e Educação Ambiental, a COTEP, ao setor de audiovisual, comunicação e cerimonial, aos grupos GPA, INC, Curta 5, Grupo de Pesquisa em História, Espaço, Educação, Memória, CAAMB, EAMB, PET, Engenharia Cerimonial e Coordenação de Comunicação, e ao grupo, né, de Direitos Humanos, representado aqui pela professora Joana, que há pouco nos falou. E convidamos agora a professora Renata Bonfim para dar início à palestra dessa noite. Professora, o seu microfone está desligado. Pronto. Agora, pronto, tudo bem? Boa noite. Pronto. Agora, ok. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Pois bem, boa noite. Eu sou Renata Bonfim, sou pedagoga, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Padre Palmeira. Como mediadora desse encontro, o meu senso de responsabilidade está um grau acima ou muito aguçado, primeiro pela urgência do tema e, claro, pela admiração e respeito à palestrante. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que separaram um tempo importante de suas vidas para dividir conosco aqui, para estarem conosco aqui, dividindo reflexões tão pertinentes, tão urgentes e que afetam muito, mas muito profundamente o nosso cotidiano. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom, dando sequência ao segundo ciclo de debates Meio Ambiente e Pandemia, lutas, aprendizados e desafios, com muita honra e satisfação, teremos hoje a palestra Negacionismo e a Crise Socioambiental no Brasil, com a professora doutora Élika Takimoto, do Cefet, Rio de Janeiro. Pois bem, vou dividir com vocês aqui o currículo da palestrante, que é belíssimo. Vejam comigo. A professora Élika é doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em Filosofia da Ciência, professora e coordenadora de Física do Ensino Médio e técnico do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sulcol da Fonseca. É integrante do grupo de pesquisa Estudos Sociais e Conceituais de Ciências, Sociedade e Tecnologia, UFRJ. Possui graduação em licenciatura de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia também pela UFRJ. Autora dos livros Filosophilis, Tenso, Logo, Escrito, História da Física na Sala de Aula, Nós Somos a Tempestade, Minha Vida é um blog aberto, com o qual foi segunda colocada no Prêmio Saraiva de Literatura em 2014, na categoria Contos e Crônicas. Como Enlouquecer Seu Professor de Física, Beleza Suburbana, Isaac no Mundo das Partículas, um livro da história da física na sala de aula.
e, em 2021, publicou o livro Como Dialogar com um Negacionista. Participa ativamente da defesa da Rede Federal de Educação, tendo atuado no Cefet do Rio de Janeiro contra a intervenção do governo federal na tentativa de deslegitimar a eleição do diretor-geral e manifestando apoio aos diretores e reitores que lutavam pela posse dos cargos. É atuante nas redes sociais, nas causas sociais, políticas e na mobilização do debate sobre a educação. Com a palavra, a professora doutora Élica Takimoto. Olá, cheguei. Eu estava aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Olha, eu nunca foi tão difícil eu começar a falar como hoje, como agora. Pela apresentação que me feita, que nunca ninguém me apresentou dessa forma, Renata. Então, eu já estava emocionada com o vídeo que foi passado antes, que a gente está vivendo tempos muito duros, e você faz uma apresentação dessa, eu fiquei assim, eu estou me segurando aqui. Mas, enfim, respirando, depois desse susto, pensando que eu não tinha entrado aqui, eu sou Élica Takimoto, agradeço imensamente ao Instituto Federal aqui pelo acolhimento, por me receber, pelo convite. Agradeço a Ione, né, por ter entrado em contato comigo, agradeço a Renata por estar fazendo essa mediação, ao Robson, o nosso intérprete. O meu sinal é esse aqui, e aí, isso. E eu vou trazer um debate hoje sobre o livro que eu acabei de escrever, mas essa pesquisa sobre ciência, como a Renata colocou, é uma pesquisa que eu venho fazendo já de muito tempo. Né? Como ela me apresentou, o meu mestrado é em História, o doutorado é em Filosofia, e foi tudo puxado para a História da Ciência e Filosofia da Ciência. Então, o tema ciência é um tema que eu venho estudando há muito tempo. E o que aconteceu? Aconteceu com essa questão do negacionismo, a gente começou a ver o tema muito em debate, a defesa da ciência, e eu comecei a ficar preocupada, porque o mundo, de repente, ficou separado entre os negacionistas e os que dizem, e eu vou colocar aqui por que eu estou falando dessa forma, defensores da ciência, mas, na verdade, não estão defendendo bem a ciência, estão defendendo uma outra coisa que eu vou colocar aqui.
Então, a provocação que eu vou fazer aqui é uma provocação, acho que muito dura até, mas que eu acho que é necessária. Como o tema também, a gente está falando aqui de ambiente, meio ambiente, a questão ambiental, essa é uma pauta que eu acho que tem que estar em todos os lugares, a questão ambiental. Não se pode pensar em nenhuma política, em nenhuma inovação, em nenhuma escola, em nenhuma construção nova, que a pauta ambiental não esteja permeando sobre isso. E é sobre ela que é o ponto, é a ferida, exatamente ela que é a ferida, e é exatamente essa questão ambiental que me motivou a escrever o livro. Por quê? Porque eu não como carne há muito tempo, e não importa o motivo que eu não como carne, eu não como carne. E aí, e juntamente essa questão ambiental está no meu radar há muito tempo também. Por que está no meu radar? Porque a gente vive num planeta, as nossas reservas são limitadas, e quando a gente coloca o lixo para fora, o lixo ele continua dentro do planeta. O que é colocar o lixo para fora? Isso é uma questão de referencial. Então, eu estou sempre acompanhando os encontros sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, e o mais recente foi em 2019, que foi um painel intergovernamental da ONU, o IPCC da ONU, que fala sobre mudanças climáticas. Tem um documento, esse documento está público, quem quiser assistir esse documento pode conseguir na internet facilmente, IPCC da ONU sobre mudanças climáticas. E esse documento, feito por vários cientistas, com uma análise feita em simulações de computadores superpotentes, mostra que o papel do ser humano no aquecimento global e indica a necessidade da gente mudar radicalmente a forma como a gente se alimenta. Porque do jeito que a gente está fazendo, a gente vai continuar contribuindo muito para o aquecimento global e vai chegar ao ponto que isso vai ser praticamente irreversível. A depender da temperatura, a gente não vai conseguir nem cultivar mais outros grãos, e aí entra um cenário muito desastroso de fome e limitação de alimentos. Muito bem, quando chegou esse documento nas minhas mãos, eu corri para apresentar para muita gente, porque eu acho que é uma coisa que tem a ver com o cotidiano de todas as pessoas e que isso importa para todo mundo. A gente precisa repensar a nossa alimentação. E aí eu mandei para vários amigos e amigas, que se dizem hoje muito defensores da ciência. E aí eu falei assim, cara, eu vou mandar para essa galera, que é um documento muito interessante, um documento científico muito importante. E o que eu recebi em troca? Recebi em troca o total desprezo simbolizado hoje pelas duas listinhas azuis do WhatsApp. E eu, ficou em silêncio, está pensando, está refletindo. E aí, continuando a ler muita coisa, eu leio muita coisa durante o dia, muita coisa de jornal, rede social e tudo mais. Em 2019, saiu também no IBGE, outra instituição super atacada nesse governo, no IBGE saiu que uma matéria uma pesquisa falando que no Brasil tem mais gado do que gente, gado aqui tomado no sentido metafórico. E se a gente tem muito mais gado do que gente, certamente tem algumas pessoas lucrando muito com isso. Fala sério, a gente está num país que tem mais boi e vaca do que pessoas. E não deu outra. E se tem gente lucrando com isso, lucrando muito com isso, certamente tem alguém financiando alguma matéria ou alguma pesquisa para ser publicada para rebater os argumentos colocados pelos cientistas que balizou esse documento publicado no IPCC da ONU. Muito bem. Não deu outra, eu fui direto no portal do agronegócio, que vocês também podem fazer essa pesquisa, no meu livro eu vou colocando todas as referências disso, e vocês vão ver que tem umas matérias, mequetrefes mesmo, sabe, umas coisas muito mal escritas até, falando, olha, o aquecimento global, ele acontece muito mais pela poluição dos carros do que o bife que você come.
A poluição dos carros, a gente precisa prestar atenção nela? Claro que sim, né? Claro que sim. O fato de a gente deixar ou melhorar a nossa alimentação, fazer uma alimentação sustentável, não quer dizer que a gente vai ficar usando carro ou poluindo de outras maneiras. É tudo uma coisa só. A gente vai ter que modificar a nossa forma, o nosso hábito, em vários pontos diferentes, certo? E aí, eu vi no portal do Agronegócio uma matéria falando sobre isso, minimizando o consumo de carne no aquecimento global em prol de outras coisas que também fazem mal, que também contribuem para o aquecimento global. Bom, muito bem. Aí eu peguei esse documento, essas matérias, e mandei de novo para os meus amigos. Veja bem, feita num portal do agronegócio, onde se tinha interesse nítido ali da indústria para fazer aquela matéria, onde quem assinava não tinha sequer um currículo Lattes decente, né? Não tinha sequer currículo Lattes, e eu peguei essa matéria e botei no grupo do WhatsApp ou para várias pessoas de novo, né? Distribuir. E o retorno disso foi um retorno muito intenso, com muito ânimo. Tá vendo? Eu posso continuar comendo meu churrasco, não tem problema nenhum, né? E tudo mais. Olha só, eu mandei essas duas matérias, uma balizada por vários cientistas e outra financiada pelo portal do Agronegócio, para as pessoas que se dizem defensoras da ciência. Para uma balizada por vários cientistas, as pessoas desprezaram isso. Para outra, uma matéria, como eu falei, uma matéria de menor confiabilidade, foi dada toda a atenção, com toda a farra do mundo. E ainda compartilharam a matéria do portal do Agronegócio, uma matéria de conteúdo científico altamente duvidoso. Aliás, não tinha nem método ali para falar sobre a matéria, para balizar a matéria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. Então, quando a gente reconhece que os mecanismos que acontecem na cabeça de quem a gente anda xingando hoje acontecem também na nossa cabeça, agora, aqui e agora, eu acho que isso começa a trazer uma certa humildade para esse debate e uma humildade necessária. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo o xingamento de todos os lados, né? Volto a dizer, né? O mundo ficou dividido. De um lado, a gente tem o negacionista, e do outro, uma galera que está defendendo a ciência, mas aí eu pego essa galera aqui e vou fazer a pergunta. Que imagem da ciência vocês estão querendo defender? Por que você está defendendo a ciência? Aí, quando a gente faz essa pergunta para esse pessoal aqui que está defendendo a ciência, você obtém como uma resposta. Vocês podem pensar sobre isso. Se eu perguntasse para vocês por que vocês estão... Se a gente tivesse isso no ao vivo, eu ia pedir, né? Eu queria ouvir a plateia. Por que vocês estão defendendo a ciência? Por que vocês acham que a ciência é importante? E aí, a resposta que eu tenho, pelas pessoas aqui que eu pergunto, né, é assim: a ciência é importante porque ela é útil. Porque a gente tem Wi-Fi, porque a gente tem internet, porque a gente tem micro-ondas, porque tem vacina, obviamente, né? A vacina, isso é importantíssimo. Mas a pessoa só consegue, ou as pessoas só conseguem defender a ciência utilizando um discurso utilitarista da ciência. E ainda, quando essa pessoa vai conversar com o negacionista, ela usa o dedo da autoridade. A gente precisa confiar na ciência, a ciência tem sempre razão, a ciência tem método, a ciência está no campo da objetividade, a ciência produz verdades universais, aí começa. E isso aqui eu acho que precisa ser recolhido um pouco, porque todos esses argumentos, quando a gente traz a história da ciência e a filosofia da ciência, a gente vê que esses argumentos não se fundamentam tanto assim. Eles são argumentos altamente controversos dentro da filosofia, da sociologia e da história da ciência. Eles não se sustentam, certo? Eles não são 100%, vamos colocar assim, verdadeiros. Tem verdades aqui, sim,
mas tem muita coisa para a gente debater, certo? E aí, o mundo fica muito dicotômico, e o mundo não é dicotômico entre negacionistas e entre defensores da ciência. E, na verdade, quando você começa a defender a ciência pelo viés utilitarista, na verdade, você não está defendendo a ciência, você está defendendo uma coisa que, no meio acadêmico, se chama de cientificismo. Cientificismo, rapidamente, em 5 minutos aqui, sendo muito, simplificando muito o debate, o cientificismo ele é parente do positivismo. O positivismo é uma linha dentro da filosofia que fala que a gente só vai progredir, a sociedade só vai ter ordem e progresso, aliás, a nossa bandeira bebe numa fonte positivista dentro da história, só vai ter progresso se a sociedade investir muito, e tão somente na ciência. Porque a ciência é um conhecimento mais confiável que existe, porque a ciência produz verdades, porque a ciência, a gente consegue aplicar a ciência, porque a ciência é útil, e vai por esse discurso. E volta a dizer, esse discurso positivista é um discurso muito ingênuo quando a gente traz a história da ciência. Eu, daqui a pouquinho, falo mais sobre isso. E o que vem a ser o cientificismo? O cientificismo é a pessoa, a forma que você olha a ciência por um viés completamente utilitarista da ciência. Então, como professora de uma ciência exata, como educadora, né, eu acho que eu preciso ser operante no combate à ideia de que o conhecimento só é bom se for útil. O conhecimento só é bom se for usado profissionalmente. Isso, eu acho que é um grande problema para a gente. Como assim? O conhecimento, ele é bom independente de eu usar profissionalmente ou não. Entende-se por utilidade algo que vai me render dinheiros, ou algo que vai me ajudar a fazer aquisições materiais. E não é por aí que a gente tem que fazer a defesa da ciência. A ciência, quando a gente começa a estudar ciência, a gente percebe que coisas acontecem dentro da gente. Aliás, quando a gente começa a estudar qualquer coisa, o conhecimento, ele é bom, não é porque a gente é útil no sentido de eu usar profissionalmente. O conhecimento é bom, estudar ciência é bom, porque quando eu estou estudando ciência, olha só, quanta coisa, só assim, falando rapidamente. Quando eu estou estudando ciência, eu estou estudando a natureza. Quando eu começo a estudar a natureza, eu começo a pensar, isso vem naturalmente, sobre o sentido da natureza. Se eu estou pensando sobre o sentido da natureza, eu estou pensando também sobre o sentido da minha vida, ou sobre a minha relação com essa natureza e se eu posso me separar da natureza para estudar, se isso é possível. Quando eu estou estudando a ciência, eu começo a perceber, a questionar o alcance da minha razão. Quando eu estou estudando ciência, eu começo a questionar se o que eu estou vendo de fato é a realidade ou uma projeção de coisas que eu tenho aqui na minha mente na realidade. Quando eu estudo ciência, eu começo a entender melhor ou a questionar melhor quem eu sou nesse mundo. Ou seja, você estudar ciência é bom para o teu crescimento intelectual ou, se preferir uma palavra, para o crescimento espiritual. Que espiritual que a gente toma no sentido religioso, e cada um tem um sentido de religião, que aí eu não sei se vai alcançar, se é igual para todo mundo. Mas, enfim, então, por que essas pessoas que defendem a ciência, têm defendido a ciência, não conseguem defender por todas essas razões que eu coloquei, e mais outras tantas, que eu esqueci de falar aqui, certo? Quando é claro que o negacionismo, ele mata, a gente está vendo isso, a gente está perdendo conhecidos, parentes, pessoas queridas, nem importa se são parentes ou não, a gente está caminhando, se é que já não passou, de 500 mil de mortos nesse país por um problema que já existe solução, que no caso é a vacina. O negacionismo mata, o negacionismo em relação à vacina mata. Mas tem outra questão. O cientificismo, que é você defender a ciência dessa forma completamente utilitária e autoritária, ele é muito nocivo. E ele é muito nocivo para o discurso progressista. E agora eu vou me aprofundar um pouco. Já que a pauta LGBT foi colocada aqui, e outras pautas também, vamos botar o dedo na ferida.
Primeira coisa, eu queria citar que lideranças indígenas, há muito tempo, já vem falando sobre negacionismo do homem branco em relação à sabedoria deles, ao conhecimento que eles têm. Há muito tempo, lideranças indígenas vêm avisando que a forma que o homem branco está lidando com o meio ambiente ia dar um problema ali na frente, que é o que a gente está vendo. Isso foi avisado há muito tempo pelos indígenas. E o que o homem branco fez? Negou isso várias vezes. Isso não é conhecimento científico, isso não me importa, certo? Negou. E isso é falado por uma liderança indígena chamada, uma que eu gosto, que eu sou encantada quando eu ouço ele falar, é o Ailton Krenak. Ailton, A-I-L-T-O-N, Krenak, K-R-E-N-A-C-K. Isso. Ele fala muito sobre esse negacionismo do homem branco. Então, veja bem, esse negacionismo não é uma coisa que está no outro, não. Ele está o tempo todo aqui dentro da gente, certo? E quando a gente fala na ciência, no singular, a gente precisa defender a ciência. Saibam que vocês estão falando de uma ciência ocidental, europeia, sexista e racista, certo? Já que a pauta foi colocada aqui e que a realidade é complexa, isso tem que entrar no caldeirão também quando a gente vai debater. E aí eu posso dar vários exemplos. Eu vou citar 2, tá? Até pelo tempo, que eu quero abrir também para o debate, e eu quero... enfim, a gente precisa... qualquer coisa também tem no meu livro, mais exemplos sobre isso. Mais exemplo é a questão da primatologia. A primatologia é um ramo da ciência que estuda primatas. E há muito tempo, essa área da ciência foi ocupada por homens, como tudo quase no planeta, foi ocupado por homens. Homens que não no sentido geral, homens mesmo. Quando as primatólogas, as mulheres, chegaram nesse campo, observaram coisas estranhas. Por exemplo, quando os primatólogos homens olhavam uma comunidade, vamos dar um exemplo aqui, de macacos, o que acontecia? Eles começaram a dar uma importância, a falar muito sobre os machos dessa comunidade, a importância sobre o macho alfa. Então, falou assim, vamos retirar os machos, ou o macho alfa dessa comunidade, e ver o que acontece. Aí eles colocavam na pesquisa dele, as fêmeas entraram em desespero, a comunidade entrou em desarmonia total, as fêmeas que têm o interesse em reproduzir, o interesse em pegar comida, começaram a brigar entre si, aí colocaram isso, né, em livros científicos. Quando chegam as primatólogas que olharam isso e foram observar a mesma comunidade de macacos, fizeram uma pergunta diferente. E a pergunta foi, tá, vocês retiraram o macho e viu que a comunidade entrou em desarmonia. Vocês retiraram o macho alfa e viu que as fêmeas começaram a brigar. E se retirar as fêmeas, o que acontece? Veja você, o fato de ter uma equipe com mulher nesta equipe fez com que o olhar fosse diferente, o olhar para o mesmo objeto de estudo da ciência. Então, isso é um exemplo, né, do sexismo. Um outro exemplo é um pensador, um cientista, um dos maiores pensadores do século XX, que se chama Cheikh Diop. C-H-E-I-C-K D-I-O-P. Isso, Cheikh Diop. Ele, eu não sei se é Cheikh, como é que fala, mas enfim, ele falou há muito tempo, no século XX, que a humanidade surgiu na África. E ele ele tentou publicar, aliás, ele publicou algumas coisas sobre isso, e ele foi desprezado solenemente pelo meio científico. E agora, né, as pessoas já estão concordando que a humanidade, de fato, surgiu na África. A grande pergunta é, por que esse pensador do século XX, que era um homem negro,
foi tão desprezado pela comunidade científica. Me parece que a cor da pele teve uma grande importância nessa história. Então, casos de racismo e casos de sexismo, misoginia, machismo, a gente tem muito no meio científico também, que é composto por pessoas e majoritariamente por homens. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que quando a gente vai levantar a bandeira que na ciência tem objetividade, isso não é corroborado pela nossa vivência. Que a gente, estou colocando aqui para vocês exemplos de como a subjetividade, como o valor, como a crença de cada um, como esse olhar pessoal é importante quando você está estudando. E como isso influencia no resultado. Então, se a gente está buscando um conhecimento que contemple diversos interesses, a nossa luta é lutar para que na equipe científica predomine uma diversidade de pessoas, e não um grupo homogêneo, que tem sempre predominado pela história, que são homens brancos. Assim como não existe movimento apartidário e escola sem partido, não existe ciência neutra, ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, é lícito, é honesto, é bom a gente desconfiar, a gente duvidar, a gente ser cético em relação ao que é publicado, o que é mostrado para a gente. Eu sou uma professora de física há muito tempo. Eu sou professora do Cefet aqui no Rio de Janeiro desde 2006. E quando eu, inclusive, ensino meus alunos, vocês não confiem. Quando falarem que é cientificamente comprovado, você, por favor, você respira fundo e o que você vai fazer? Você vai olhar cientificamente comprovado por quem? Tem alguma equipe financiando, alguma indústria financiando essa pesquisa? Que indústria é essa? Essa indústria tem interesse, né, nessa pesquisa? Que tipo de interesse que essa indústria tem? Quem são as pessoas que formam essa equipe? Elas têm currículo? Elas têm publicação? Publicação aonde? Para você saber se você pode confiar ou não. E a gente tem inúmeros casos na história da ciência onde você teve publicações e que você viu que a publicação era altamente problemática porque tinha indústria financiando, tinha total interesse em publicar aquilo e daquela forma. Então, o que eu estou querendo dizer é que a saída do negacionismo não pode ser o cientificismo e essa defesa ingênua da ciência. Para a gente sair dessa lama que a gente está, eu acho que a gente precisa começar a respirar e tentar olhar para a realidade tal como ela é, ou seja, com toda a sua complexidade. Não faz sentido você achar que o mundo é dicotômico, em que a humanidade está dividida em dois tipos de seres humanos, os que negam a ciência e os que são a favor da ciência. Que, como eu já coloquei aqui no primeiro momento da minha fala, as pessoas que se dizem defensoras da ciência, em vários outros momentos, negam dados científicos, porque esses dados vão de encontro às crenças, aos valores, aos hábitos, ao conforto dessa pessoa. Aliás, diga-se de passagem que o ser humano não busca verdade. O ser humano gosta de conforto. E aí, esse tipo de conforto, inclusive um conforto mental, ele foi muito falado num livro escrito em 1959, a teoria da dissonância cognitiva. Um livro feito pelo psicólogo, psiquiatra Leo Festinger. Leo Festinger. L-E-O-N Festinger. Isso. Leo Festinger. Então, ele inclusive, vale a pena vocês lerem as pesquisas dele, que são pesquisas comportamentais muito interessantes, e ele já falava isso lá em 1959, que o ser humano, ele tem vários momentos onde você entra em dissonância, numa inconsistência mental. Você sabe que o que você está pensando não está certo, não faz sentido, e você tenta sair daquilo o mais rápido possível, porque aquilo está te gerando desconforto, está te fazendo mal. Mesmo que para isso você tenha que negar uma verdade que está sendo mostrada para você. Ele não usou essa palavra negacionismo, como a gente está usando, mas quando a gente lê, me parece que ele está falando sobre o negacionismo. É algo muito parecido. E outra coisa, o descontentamento em relação à ciência, ele também não é injustificável. A gente tem uma sociedade com muita técnica e tecnologia aplicada, mas esse benefício da ciência, ele não está democratizado. Então, você falar para uma galera que não tem saneamento básico que a ciência é importante, ainda mais dessa forma,
É risível isso, certo? Tem que ter um pouquinho de empatia com aquele ser humano, tem que ouvir, que quando a gente fala em diálogo, a gente você fala, mas você também escuta. Por que a pessoa está negando esse conhecimento científico? Quem falou para ela que a vacina faz mal? Se no caso foi um pastor que falou, e tem muitos casos que são pastores, que tem muita liderança religiosa aí, com muito fundamentalista religioso e negacionista em relação à ciência, que vem propagando isso nos cultos. E aí você está falando algo para a pessoa que está indo contra o que o pastor, que é quem acolhe essa pessoa, está falando. E você quer que essa pessoa aceite, assim, de pronto isso? Não vai ser assim. Clarice Lispector, ela falou uma frase, né? A gente nunca sabe qual o defeito que nos sustenta. Então, é isso. De repente, você vai tirar uma coisa da pessoa e essa coisa que você está tirando é o que deixa a pessoa em pé. E o que você vai colocar no lugar? Então, eu acho que cabe um pouco mais de empatia e de amor, sim, para a gente conseguir sair dessa lama, e a gente não vai sair dessa lama se não tiver esse diálogo tão necessário, né? Bom, que a pandemia, e a gente está vendo aqui, que a pandemia, ela não é um objeto de investigação somente da medicina. A gente não vai sair desse caos que a gente está somente com os melhores cientistas do mundo, como a gente está vendo. No Brasil, a gente tem grandes cientistas e talvez um dos melhores do mundo. Eles não estão sendo suficientes para a gente reverter esse número, para a gente diminuir a quantidade de mortes por dia. Por quê? Porque outras ciências são importantes para a gente debater a realidade, como a filosofia, como a sociologia, como a antropologia, como a história. E o que acontece? Estou me encaminhando para o final. A gente pode defender, a gente pode e deve defender a ciência, mas sem a capacidade de criticar a ciência. A gente não pode negar que existe uma relação entre indústria, universidade e instituições de pesquisa. A gente não pode negar que existe o tripé ciência, tecnologia e indústria. Existe ciência aplicada que cura? Existe. Mas existe ciência aplicada que detona o meio ambiente. Isso não é pouca coisa, né? Existe, então, a gente precisa defender a ciência pelo caráter universal, pelo caráter democrático e pelo caráter sustentável. E aí eu me pergunto, em que medida o capitalismo ele transformou o modo de produção de conhecimento científico? Eu estou falando com isso, que eu sou comunista, que eu sou contra o capitalismo. Não, a pergunta não é essa. Não importa se eu sou a favor ou se eu sou contra. A questão é o capitalismo, o modo como a gente produz, o modo como se gera lucro, né, impactou a forma do fazer científico. E quando a gente ainda defende a ciência pelo viés utilitário da ciência, a gente está dando uma munição para o inimigo. Porque a gente está vendo que é um corte no orçamento em várias pesquisas. E quais foram as primeiras pesquisas que dançaram em termos de orçamento? Foi exatamente as pesquisas no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia, da história, das ciências ditas sociais. Por quê? O que eles estão falando? Assim como os positivistas falam, assim como os cientificistas falam, eles estão falando que essas ciências aqui que são ditas sociais não têm importância nenhuma para a sociedade, assim como a arte não tem. É o que eles falam. Então, quando você começa a defender a ciência só pelo fato dela ser útil, ou seja, por ter uma aplicabilidade a nível industrial, você está dando munição para o inimigo. Os tempos que a gente está vivendo são sombrios, mas eles são sombrios não apenas porque a gente está com uma pessoa, né, com uma depravada moralmente na gestão desse país, mas também por um conjunto de outras variáveis que estão abrindo espaço e permitindo que tais políticas de segregação, esse discurso de segregação, ele seja incentivado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a minha preocupação em conversar com um negacionista é porque eu estou cheia de aluno negacionista. A sala de aula, ela reflete a sociedade.
Então, eu sei que não existe aluno burro, não existe isso. Né? O que acontece é que tem aluno que está pouco motivado a aprender, e se você apertar o botão correto, ele vai olhar para você e vai aprender com muito gosto. A questão é de como a gente vai estabelecer esse diálogo. E se é possível um professor fazer o negacionista ouvir, um aluno negacionista ouvir, então é possível a gente transcender isso para o resto do mundo. Como eu falei, a gente está num país vivendo, a gente está morrendo nesse país. A gente não sabe o que é, se a gente vai estar vivo na semana que vem. Nunca soube, mas essa dúvida ficou muito maior agora. Né? E volto a dizer, por um problema que já tem solução. E a gente não vai resolver esse problema no grito. Eu acho que não vai dar para fazer isso no grito. Vocês estão vendo que, por melhores que sejam os cientistas, não estão conseguindo convencer as pessoas a tomarem vacina. A questão não é cognitiva, a questão é psicológica, a questão é social, a questão é filosófica, a questão é religiosa, a questão é política, tem muita coisa envolvida. A boa educação científica, ela faz acreditar que cada vez que a gente estuda, não é que a gente saiba mais, muito pelo contrário, a gente sabe menos. Esse é o ponto. A gente estuda ciência, não é para a gente ter mais certezas de muita coisa, é para a gente tentar reduzir as nossas incertezas em torno daquilo que a gente não sabe. Então, para ouvir agora um pouco vocês, eu encerro então a minha fala aqui, mais uma vez agradecendo imensamente a oportunidade desse debate, desse diálogo. Adoraria estar com vocês pessoalmente. E, assim, se a gente tivesse pessoalmente, eu ia abrir depois para abraçar, para dar autógrafo para vocês e tudo mais, como lançando, né, esse novo livro que está debatendo mais profundamente esse tema ali, que tem muita coisa para falar, que eu falei muito rapidamente aqui, em praticamente meia hora. E quem quiser o livro, ele está aí à venda pela livraria, Editora Livraria da Física, está à venda pela Amazon. Se caso quiser autografado, pelo link do meu Instagram, lá na minha bio, no link da minha bio, tem a opção, tem um link ali, se você clicar ali, você consegue ainda o livro autografado. É isso, Renata e Robert, e agora, muito obrigada. Que beleza, professora, a cabeça está dando nó aqui, porque as questões são muito complexas, há muito que se discutir, porque, repara, até pouco tempo, quando a gente queria, sei lá, sustentar uma afirmação, talvez, muito rapidamente, bastava a gente dizer, olha, isso está comprovado cientificamente. Pronto, bastava para a discussão se encerrar. Mas aí, me permita, até pela sua jovialidade, me chamar de você, por favor, hein? Pelo amor de Deus. Mas repara, então o que você propõe aqui, na verdade, talvez evidências, e diante das evidências aí, consensos científicos, que não sei, assim, se a gente vai arranjar algumas brigas por aí, mas o que você está propondo, na verdade, uma lição a ser tirada disso tudo, é que precisamos de mais diálogo, melhores estratégias de convencimento e iniciativas aí de divulgação científica, porque é preciso que a ciência esteja aberta à autocrítica. Esse dedo aí dizendo que você sabe com quem está falando, um cientista, enfim. Mas, olha, as perguntas no chat aqui são muitas, mas eu vou dividir com você aqui algumas, tá bom? Olha, Ione dos Santos Rocha, ela diz, professora Élica, a que se deve o negacionismo apropriado pelo atual governo? Tem mais 3 aqui na fila. Você prefere que eu diga as 3 outras ou uma de cada vez? Vou falar as 3. Ok. A professora Camila, eu não sei se eu vou falar o sobrenome dela correto, Willers, talvez. A professora Élica, o negacionismo seria efeito colateral da falta do pensamento crítico? Outra da professora Ione Rocha, quais são os instrumentos para dialogar com um negacionista? E com um fascista, é possível dialogar?
E a última dessa rodada, da professora Weltima Cunha, Élica, como fazer o professor negacionista ouvir? Eita! Muitas questões, né? São questões muito, muito boas. Nem todas eu sei responder, tá? Sobre o negacionismo sendo apropriado pelo governo, eu acho que os próprios documentos, a própria CPI, ela está dando que a gente está em curso, uma CPI, né, do que está acontecendo, enfim, está indicando o porquê que aconteceu isso. A indústria farmacêutica, assim como a armamentista, são duas indústrias e uma das que mais lucram no mundo. E quando estão pegando agora, o quanto que a empresa de cloroquina, né, de hidroxicloroquina, essa empresa que produz, né, ela lucrou com isso, e a relação desses empresários com pessoas desse governo negacionista, ou com o próprio presidente, está indicando que tem algo aí. Isso não sou eu que estou falando, ok? Tem a CPI, são os documentos que estão já sinalizando isso, indo para esse caminho, que tem um interesse de lucro. Então, é claro, como eu falei, esse negócio de lucro mexe com a cabeça de muitas pessoas. Então, quando a gente começa a ver, né, as cifras envolvendo o lucro com a venda da cloroquina, a gente compreende da onde que vem tanto negacionismo, né? Porque tem gente lucrando muito com isso. Então, o lucro é uma questão que tem. Então, sobre o governo. Sobre se a falta, a Camila falando, né? O negacionismo é efeito colateral da falta de pensamento, de pensamento crítico. Também, eu acho que é falta de pensamento crítico, mas é muita falta de paciência, sabe? Tá todo mundo sem paciência para nada. Quando eu coloco a propaganda dessa palestra ou do meu livro, os comentários, eles são muito sintomáticos. As pessoas que se dizem defensoras da ciência, progressistas, fica assim, o livro é pesado, né, para dar na cabeça de alguém, o livro vem com um taco de beisebol, o livro vem com uma arma, sabe? As pessoas estão buscando, as pessoas não estão querendo como dialogar com o negacionista, elas estão querendo um tutorial de como matar o negacionista. E aí, falando sobre isso, aí eu ainda coloco assim, calmamente no comentário, eu falei assim, mas se você matar o negacionista, ou se você tentar matar, né, aí vai ser um ignorante ou um assassino potencial conversando com o negacionista. Não sei se é esse mundo que a gente está querendo também, né? Então, ou ainda, eu estou falando que eu estou escrevendo um livro sobre isso, se a gente senta, fica 4 meses escrevendo, depois de anos pesquisando esse tema, aí você resolve ficar sentado, escrevendo, né, resolve publicar um livro, aí uma pessoa que seja defensora da ciência, aberta, a defensora das pautas progressistas, e várias pessoas colocaram, por exemplo, no Twitter, resume aí o que tem que fazer. Ou seja, para eu resumir num tweet o que eu escrevi num livro. Isso mostra a falta de paciência, a falta sabe, do respiro para a gente entrar num debate profundo desse. O problema está complexo demais. Eu não sei se vocês já compreenderam que o problema que a gente está é muito complexo. E não vai ser resolvido com uma frase. Vai ser resolvido com muito debate. A resposta para esse problema não é a Élica que vai dar. Eu posso falar do meu referencial de professora, mas nem a escola vai solucionar esse problema, mesmo porque tudo que a escola faz é a longo prazo. Nem os cientistas, os melhores cientistas, como a gente está vendo, vão resolver esse problema. Esse problema vai ser resolvido coletivamente, vai ter que ter a imprensa, que não está ajudando, porque não está conseguindo mostrar que, inclusive, a imprensa tem feito um desserviço, que ela não aponta o quão criminoso está sendo esse discurso no caso do presidente. Não peita isso, não enfrenta isso. E isso faz com que a fala dele, como a última fala que não precisa usar máscara, ele tenha uma importância para muitas pessoas que têm ele como líder.
Então, a imprensa tem um papel, a religião, as igrejas têm um papel, a arte tem um papel, o botequim tem um papel, a praia tem papel, o psicólogo tem papel, todo mundo. Essa resposta vai ser dada coletivamente, é um trabalho de paciência. Uma coisa eu sei, não vai ser atirando, não vai ser matando, não vai ser xingando, que a gente vai conseguir sair disso. Então, como a Camila colocou, esse é efeito colateral da falta de pensamento crítico. Também. Mas tem outras coisas incluídas aí. Ione pergunta sobre os instrumentos para fazer esse diálogo com o negacionista. Pode ser romântico, mas sinto dizer, eu acho que é por aí. Amor, empatia, sabe? Paciência. Você vai dar o tratamento para o negacionista que você gostaria que tivessem com você. Porque em vários momentos, volta a dizer, nós somos negacionistas. Dia dos Namorados é amanhã. Vou utilizar isso aqui como para exemplificar. Existem muitos casos onde você tem um parceiro, uma parceira que trai, aí vem uma amiga ou um amigo contar dessa traição e a pessoa não quer ver, ela não quer acreditar. Ela não quer acreditar naquilo. Por quê? Porque aquilo é muito importante para ela. E a gente também tem que ter muito carinho para falar uma coisa desse nível para essa pessoa, que ela vai negar. Então, esse exemplo foi um exemplo nesse campo, mas existem negacionismos em várias outras áreas, com vários outros exemplos, como a pauta ambiental, que eu falei. A pauta ambiental é interessante, porque quando você coloca a pauta ambiental na mesa, aí você vê que praticamente o planeta inteiro, a maioria do planeta é negacionista. Porque a gente vai ao supermercado, a quantidade de plástico que a gente consome, e a gente está fechando os olhos todo o tempo para isso, sabendo que esse nosso modo de consumir está danificando o meio ambiente, a gente está negando uma verdade. A gente está fingindo que ela não existe, por causa de um conforto nosso. É muito mais fácil eu continuar nessa vida, deixa que o futuro, meus filhos, meus netos resolvam isso, do que eu me colocar como agente da mudança desse mundo, que eu quero para os meus netos, para os meus filhos, ou para mim mesma, certo? Então, o instrumento, Ione, é ter essa paz, essa paciência, esse amor, porque negacionista somos nós também, negacionista é todo mundo. E muito bom, Ione, o que você apontou. O que a gente está discutindo aqui é como dialogar com o negacionista. Entre negacionista e fascista tem uma grande diferença, tá? Uma grande diferença. O que eu estou falando aqui, eu faço um debate sobre o negacionismo. Sobre o fascismo não é a minha área. Aliás, tem muito fascista que não é negacionista. Tem muito fascista aí ultradefensor da ciência e da vacina. Inclusive, querem ciência só para ele, querem vacina só para eles. Entende? Então, a questão do fascismo é outra questão dificílima para a gente lidar, que vai ter uma resposta coletiva também, e não é o debate aqui. Eu consigo falar sobre negacionismo. O fascismo a gente vai ter que chamar historiador, psicólogo, mais um punhado de gente para colocar aqui também. E a última pergunta, como fazer um professor negacionista? Para fazer acreditar na ciência. Não só um professor, mas qualquer outra pessoa. Tem que ver o que a pessoa está negando. Né? Se for no caso a pessoa está negando a importância, por exemplo, da vacina, tem que ver por que ela está negando. A gente está vendo que tem muitas pessoas com medo. Eu tive muito medo. Está tudo muito novo. Né? Está tudo muito novo. Então, a gente tem que ver por que você está com medo. O que estão falando para você? Quem falou? Deixa eu ler o que você está lendo. Deixa eu ver o que você está vendo. Aí você vai pegar a fonte. Né? Olha aqui a fonte. Essa fonte aqui é confiável? Quem é essa pessoa? Porque tem uma galera aqui que defende a vacina que já fez alguns testes aqui e funcionou. Olha aqui o que está acontecendo em tal lugar, em tal país, onde as pessoas foram vacinadas. Né? O índice de internação praticamente zerou. A morte também. Então, deve ter alguma coisa a ver. É com paciência, não adianta. Não vai ser... Nunca ninguém aprendeu apanhando, no deboche, sendo xingado. Nunca ninguém aprendeu, sabe? Então, eu acho que tem que ser por aí. A gente tem que parar de debochar, parar de ser autoritário, a gente tem que ouvir, tem que ter paciência, tem que ter carinho. Eu acho que é por aí.
Perfeito, professora. A gente tem discutido muito isso no ensino médio, né? Não podemos, talvez, a gente não precisa ser romântico, mas o ato amoroso, ele precisa existir no chão da escola para esse convencimento saudável, né? Agora, admitir a verdade científica vai exigir de nós aí um rebuliço e nossas crenças cristalizadas, porque a gente está falando sobre um novo modo de viver, um novo modo de consumir, um novo modo de se posicionar diante de algo ou de um pensamento contrário ao nosso. É muita coisa para pensar, mas olha, estamos com fôlego. E aqui a professora Daniela Duarte traz mais uma pergunta. Você é uma... Aliás, eu acho não, é um elogio tremendo, mas também seguido de uma pergunta. A professora Daniela diz: Élica, você é uma pessoa tão incrível. De onde tira tanta força e paciência, mulher? Ai, meu Deus! Olha aí. E temos a professora Mônica Nascimento, que eu quero crer, eu estou crendo aqui, que é a professora Mônica do Padre Palmeira. Um beijo, Mônica. Como se deve, então, começar o trabalho de formiguinha nas turmas do ensino médio? Socorro! Olha, Daniela, da onde eu tiro a força e paciência, eu acho que assim, pelo fato de eu ser professora há 25 anos, né? Então, não dá para ser professor sem trabalhar esse lado de ser paciente, né? Depois de tanto aprendizado com os alunos e com as alunas. Quanta coisa eu aprendi, né? Acho que a coisa mais importante que eu aprendi é que não existe aluno burro, sabe? Pessoa burra. Existe pessoa que não foi estimulada o suficiente, provocada o suficiente, sabe? Então, a questão é essa. A força, eu não sei, eu me inspiro em algumas pessoas, né, para a gente continuar lutando. Mas isso não quer dizer, a gente se coloca assim, a pessoa acha que a gente é 24 horas e 365 dias a gente é assim, não é. Existem vários momentos na minha vida em que eu choro em posição fetal sem saber como é que eu vou conseguir ficar em pé, certo? Então, isso é muito comum com as pessoas fortes, a gente chorar, a gente entrar em desespero. Isso faz parte da minha rotina também, tá, Daniela? Qual foi a outra questão? Do ensino médio. A questão do ensino médio, antes da pandemia, eu já estava dando muita palestra sobre novas metodologias no ensino médio, principalmente, que é onde eu atuo, e fazendo uma crítica ao nosso sistema tradicional de ensino, falando da necessidade da gente mudar isso o mais rápido possível. E uma das modificações é você trazer mais a filosofia, a sociologia da ciência para as aulas de ciência. Entende? E quando você também mexer nessa grade curricular, porque quando você coloca 4 tempos, você vê, uma grade curricular do ensino médio comum, você tem 4 tempos de física por semana, 4 de matemática, 4 de química, você tem 1 de filosofia, 1 de sociologia, 2 tempos de história, isso é o normal. Quando você faz isso, você acha que isso foi dado no mundo? Né? Deus fez as montanhas, os rios, as árvores, o céu, a terra e a grade curricular? Não, isso foi feito dentro de um sistema histórico. A gente precisa contextualizar de como foi feito isso. Isso foi feito com um motivo. E aí, voltamos para o positivismo. Aquela linha que eu falei, certo? De você formar tecnocratas, ao invés de cidadãos e cidadãs que refletem sobre a realidade. Refletem e se veem como agente transformador dessa realidade. Então, para a gente conseguir modificar, eu acho que a gente precisa beber mais de Paulo Freire, sabe? Beber muito mais dessa fonte, porque Paulo Freire falava que não faz sentido a gente ensinar, por exemplo, física, um bloco caindo de um plano inclinado, e não ensinar essa pessoa por que a escola que ela está estudando isso não tem nem ventilador e tem uma escola que tem ar-condicionado. A gente precisa falar que a desigualdade social não é uma coisa dada no mundo. Isso foi construído.
E se foi construído, a gente pode construir algo melhor no lugar. E nosso papel, o papel da escola é esse. Inclusive, eu convido vocês, tem um vídeo no YouTube que se chama Jigsaw. Jigsaw. Isso, Jigsaw, que é quebra-cabeça em inglês. Se você digitar Jigsaw Elika Takimoto, você vai ver um vídeo que eu fiz com alunos e alunas do Cefet, utilizando uma metodologia onde eu falo o menos possível. É tudo eles e elas que estão fazendo. É muito bacana. E você vê que quando você coloca o aluno, a aluna, com o prazer de aprender, coisas diferentes acontecem. Se você muda o input, vai mudar o output. Ao invés de eu ficar ensinando aluno a fazer o mesmo tipo de problema, eu posso ensinar meu aluno a fazer vários tipos de questões. E aí eu acho que eu estou fazendo um ser humano muito mais interessante para atuar na mudança para um mundo mais sustentável e melhor. Delícia de conversa, professora Élika. Estou aqui agoniada, porque seu tempo é muito escasso, é muito restrito, na verdade. E você nos deu até as 8h45, já são 8h47, então a gente, infelizmente, a gente se encaminha aí para o final. Claro que a gente deixando aqui muitas inquietações, mas isso é saudável, né? Uma delas, por exemplo, seria quem duvida do conhecimento científico também estaria propenso a duvidar das outras instituições, das Forças Armadas, dos governos, do jurídico, e com essa desconfiança, que sociedade nós teremos? E se essa desconfiança pode ser saudável? Enfim, papo para uma outra roda de conversa. São muitas questões, mas, Renata, desculpa te interromper. Quando eu falo isso, eu não estou querendo falar, volto a dizer, existem instituições hoje que a gente precisa, inclusive, eu estou nessa defesa dessas instituições, das universidades, como lugares onde produz conhecimento, e conhecimento que a gente pode considerar conhecimento confiável, sim, porque tem métodos ali que são utilizados que você pode diminuir muito, como eu falei, as incertezas que a gente tem. São 100% confiáveis? Pode ter uma margem ou outra aqui, mas para determinados assuntos, tem instituições e universidades e centros de pesquisa que eles estão mostrando muito bem o que eles estão fazendo, certo? Então, só para falar que eu não estou negando, eu acho que a gente não pode acreditar em tudo. É isso que eu estou colocando. E colocando também a importância da gente chegar, de ter uma diversidade, de ter gente preta nas universidades, nos centros de pesquisa, de ter mulheres, de ter indígenas contribuindo para esse conhecimento que tem um alcance, que a gente quer que tenha um alcance universal. Então, a gente precisa que seja construído por uma diversidade de pessoas. Aí ele vai ficar mais confiável ainda, entende? E quando tem essa palavrinha lucro no meio, a gente precisa ver, porque essa palavrinha lucro muda, e a gente vê isso pela história da ciência, muda a forma do fazer, do pensar científico. E a gente tem que ver se essa mudança está sendo boa para a sociedade ou ruim. Tem várias mudanças que são boas, como a vacina, como descobertas boas, mas tem várias mudanças, como eu falei, que impactam o meio ambiente também. E aí a gente tem que pensar, tem que colocar na balança, tá? Só para não deixar alguma impressão que eu estou aqui combatendo as instituições, não é nada disso. Eu sou uma professora do Cefet, de uma instituição de pesquisa, estou aqui no Instituto Federal. Para mim, cara, é um orgulho o Instituto Federal, uma escola pública federal, promover esse tipo de debate. Eu acho que a gente está aqui para isso. Isso é ensino público, é isso que a gente faz, é esse debate, é promover diálogos, né, entre várias partes, entre pensamentos diferentes, para a gente ter noção o quão a sociedade é complexa e o quanto que a gente só pode avançar quando a gente tem diversos saberes e diversas pessoas nesse debate. Obrigada mais uma vez, Renata. Desculpa aí. Perfeito. Nada disso. Essas provocações são saudáveis porque o que a gente está denunciando, na verdade, é o conforto do pensamento, né? Aqui, na verdade, essa roda de conversa, esse bate-papo,
é um elevar, é um criticar, é um acordar do pensamento. Olha, as questões não param de chegar. A professora Edirlene, também do Padre Palmeira, está aqui querendo lhe fazer uma pergunta, mas estou aqui constrangida, nervosa, enfim. Que às 9 horas eu tenho a TV 247. Aliás, se vocês quiserem ir para lá, podem ir também na TV 247 ao vivo agora. Perfeito, mas olha, então, oficialmente agora, encerrando a nossa roda de conversa, a nossa live, com um tema tão, mais do que oportuno, urgente. Agradecer toda a sua generosidade, esse bate-papo saudável, e olha, com certeza, uma fila agora vai se fazer para adquirir os seus livros, porque além de todo o conteúdo que você instigou aqui, os títulos são fabulosos. Um cheiro e muito obrigada por essa generosidade. Obrigada aos intérpretes que aqui estiveram, obrigada ao Instituto, eu queria muito estar aí abraçando vocês. Como eu falei, eu nunca fui apresentada da forma como a Renata me apresentou. Muito obrigada, a gente precisa sim, eu estou fazendo a defesa da ciência, mas a gente precisa respirar e pensar se a gente não está dando munição para o inimigo da forma que a gente está fazendo. Se a gente está cansado de viver nesse mundo cheio de ódio, essa transformação tem que estar na gente, então a gente tem que ter amor para dar, e não mais ódio para dar. Enfim, pessoas, se cuidem, usem máscara, porque já está cientificamente comprovado, a gente tem várias formas de provar que, tirando a vacina e o isolamento social, a máscara protege, e protege muito sim, tá? Obrigada, boa noite para todos, para todas vocês. Beijo grande.